Meus cumprimentos à volta aos textos bíblicos do Novo Testamento, ligados, no caso do de hoje, ao Sermão da Montanha, Sermão do Monte, realmente muito importante para aprendizagem e, ao mesmo tempo, para convencimento comportamental do que deve ser feito em nossa caminhada para a evolução. É um texto de paz, de concórdia, de humildade, mas de muita consciência íntima, de muita segurança para a nossa forma de viver e, ao mesmo tempo, de conviver. O texto é: bem-aventurados, mansos e pacíficos. Eu falo pela Fraternidade Espírita Canaci, de Montes Claros, Minas Gerais, aqui nesse bonito e agradável interiorão de Minas, interior do interior. Um pouco de sotaque baiano, porque estamos próximos da fronteira com a Bahia. Então, um lugar bom de se viver. Falando diretamente, eu volto a dizer: bem-aventurados mansos e pacíficos. Muito importante relembrar as regras básicas do comportamento humano trazidas por Jesus. Melhorar sempre nossos pensamentos e nossas ações. Pensamentos e ações. Então, voltando ao tempo de Jesus, a convivência dele com os seus discípulos, já era o momento de ditar as normas àqueles 12. Então, depois de já um convívio que não era tão longo, mas um convívio completo, era hora de voltar, então, a ditar diretamente as normas aos 12 discípulos que acompanhavam Jesus. Para isso, Jesus os conduziu a uma encosta da montanha, em trecho isolado, onde podiam ficar a sós. Eu brinco comigo mesmo muitas vezes: onde estaria Jesus no monte, na encosta de uma montanha, para poder falar com segurança ao ar livre, de modo que ele fosse ouvido por todos? Nesse episódio ainda são 12 discípulos, não é tanta gente. Mas e quando Jesus falava às multidões, sem a acústica dos locais apropriados, sem os alto-falantes, não tinha aparelhagem nenhuma, era ele, Jesus, com seus órgãos fonadores. Só ele, sem nenhum recurso tecnológico para falar e ser ouvido. E sendo ouvido para ser compreendido. Compreendido para ser seguido e exemplificado. Então, o sermão da montanha, que está em Mateus 5, versículos 1 a 12, Lucas 6, versículos 20 a 23. Então começa. O texto diz: vendo a multidão, Jesus subiu ao monte, sentou-se e os discípulos o rodearam. Pôs-se então a lhes dizer. Depois que os discípulos se acomodaram, proclamou o mais conciso e ordenado sistema de uma filosofia universal. Vale repetir: o mais conciso e ordenado sistema de uma filosofia universal. Num contexto foi tão perfeitamente resumido a ponto de ser ele o maior
exemplo bíblico, seja de Velho, seja de Novo Testamento. Nada supera o Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, os pacíficos, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor e justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos cobrirem de maldições, vos perseguirem e, mentindo, disserem de vós todo mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande recompensa vos estará reservada nos céus, visto que assim também perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tudo que a alma necessitava saber a respeito de Deus, da criação e da vida cotidiana, tanto naquela época como nas vindouras. Então Jesus fala para todos os tempos, lá e cá, naquela ocasião e agora e no futuro. São palavras eternas que jamais passarão. A regra continua a mesma. É um código divino de vida, de comportamento. Então, o que a lei aprova e o que a lei condena? O texto bíblico, as lições divinas e sagradas. O positivo é a mansuetude, a moderação, a brandura, a afabilidade, a paciência. E o que não está correto é a cólera, a violência, a ira, a inveja e a vingança. Então, há um positivo e há um negativo. Segue-se o positivo, evita-se o que realmente não deve ser feito. Porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, a lei da caridade e do amor pede concórdia, união, humildade para com todos. E o que é a ofensa? A ofensa alimenta o ódio e a animosidade, é um insulto à bondade e à fraternidade. Então, o amor é que é o centro de tudo. Enquanto aguarda os bens do céu, ou seja, uma boa vida espiritual, uma vida luminosa do espírito, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Nós estamos aqui no planeta Terra e temos uma vida dupla, a vida espiritual e a vida material. A extrafísica e a física. Então precisamos das duas situações. Então vivamos com afabilidade e com a doçura, porque aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos ou fingidas, nunca se contradiz. Então, quem está a favor do bem não tem contradição. Pode até enganar os homens, as pessoas, mas não pode enganar a Deus. A Deus nunca se engana, porque Deus vê tudo. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos, vossa vez. Sem
afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal, sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Esse é um texto do livro Missionários da Luz, capítulo 9, André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o que é paciência? É o intervalo entre a semente e a flor. Daí que figura lindíssima da natureza. Paciência é saber esperar, obedecer o intervalo entre a semente e a flor. Demanda muito tempo ou algum tempo, dependendo da planta. Entre o plantio e já um início de preparo para a colheita, porque a flor vem antes do fruto, que tem que também ter um tempo, um intervalo para amadurecer. Paciência não é inatividade, está aí. Muito importante saber. Ser paciente não é ser inativo. Será um estado de compreensão. A paciência não é almofada para que nos entreguemos ao som da inércia, e sim uma escola segura para que aprendamos a caminhar. Palavras de Emmanuel. É como um instrumento que nos ajuda na caminhada para a nossa firmeza e a nossa segurança. Por outro lado, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É através da dor que Deus nos concede a oportunidade para evoluir. O que é dor? É o trabalho. O que é dor? É o esforço. Para muitos, estudar é uma dor. O difícil é aprender a conviver com essa dificuldade, com esse trabalho, com essa dor, ao mesmo tempo com satisfação e a certeza de estar fazendo alguma coisa ou muita coisa útil. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, muito mais do que quando se curva para a terra e afronta. Então, subindo o monte é melhor olhar para cima. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito dos mansos pacíficos termina aí. É um espírito amigo, no Havre, 1862. Esse mesmo espírito do Havre disse que tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, Cristo padeceu sem motivos. Não tinha motivo de se penitenciar. Mas nós temos. Nós temos um passado das vidas sucessivas. Nós estamos aqui na vida espiritual e nesse momento aqui no nosso planeta para aprender. A escola da vida espiritual é a vida. Então, comparando obediência com resignação, a resposta é: obediência é o consentimento da razão. Quer dizer, eu acredito, eu creio, eu sei, então eu devo ser obediente para o que é correto. E a resignação é o consentimento do coração. Quer dizer, sofro, padeço, trabalho, me esforço com resignação. Quer dizer, com paciência. E perseverança. Para que a perseverança? Para corrigir defeitos, combater o orgulho e jamais justificar a cólera. Nunca explicar a cólera. É não tê-la, para não precisar justificar depois. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Então, as dificuldades me corrigem do passado e me preparam, me dão essas vicissitudes, me dão mais força,
com relação ao meu futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportarmos resignados e sem murmurar. Sem murmurar, sem queixas. Seja qual for a ofensa, a resposta é: pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. A paz começa de nós mesmos, começa da nossa consciência, do nosso pensamento, do nosso sentir. Palavras de vida eterna de Chico Xavier e Emmanuel. Quase terminando. No Sermão da Montanha, além de todos os ensinamentos, temos implícita a lei de causa e efeito. A cada bem-aventurança segue uma consequência, mostrando assim a justiça e o amor de Deus. Então, as bem-aventuranças, a bem-aventurança é uma declaração de bênção. Bem-aventurado sois, bem-aventurado és. É uma declaração de bênção com base em uma virtude. Então, são virtudes, sempre no ponto de vista e na direção positiva. Bem-aventurança quer dizer felicidade. E felicidade é o supremo bem e o verdadeiro sentido de vida. Todos nós procuramos ser felizes. É o supremo bem, o verdadeiro sentido da vida. E infelicidade é estar parado. Parado sobre a imagem, parado sobre as memórias. Muito bom lembrar que Jesus, sempre depois que realizava uma cura, fazia um milagre, ressuscitava, ele dizia: vá, ou levante e vá, ou caminhe em frente, porque não é certo estarmos parados. Terminando, quase, eu já disse 2 vezes e digo mais uma vez: se toda a literatura espiritual da humanidade desaparecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Foi o que disse o Mahatma Gandhi, não sei se a maior, mas de qualquer forma uma das maiores personalidades do último século. O homem que libertou, que produziu a independência da Índia, hoje com 1 bilhão de habitantes, o grande Mahatma Gandhi, dizendo: se tudo fosse perdido e sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E o nosso Divaldo Franco diz: o Sermão da Montanha é a mais notável contribuição do pensamento em todas as épocas da história para a plenitude humana. E a mais notável contribuição do pensamento para elevarmos a plenitude humana. E para Buda, o grande Buda, bem-aventurados são os que se extasiam em contemplar o que é profundo e verdadeiro nesta vida. Então, Sermão da Montanha, síntese perfeita das leis morais. Síntese perfeita das leis morais. Estudar, refletir, marchar e transformar. Avançar através da reflexão dos conceitos de Jesus e na sua aplicação ao cotidiano. Então, o Sermão da Montanha, com todos os seus valores, os maiores valores do pensamento que podia chegar à humanidade, é um código que estimula estudar, refletir, marchar, ou seja, trabalhar e transformar. E refletir em cada momento da nossa vida. Então, a mais perfeita síntese é o código do monte, o sermão de Jesus falando aos discípulos e transferindo tudo isso à humanidade inteira, em todos os tempos e em todos os lugares.